Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de 1 Reis, capítulo 2. Conselhos de Davi a Salomão. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. Deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andares perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez os dois chefes do exército, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter, os quais matou. Em tempo de paz, vingou o sangue derramado em tempo de guerra. E pôs o sangue da guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos seus pés. Faz, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas cãs desçam a sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se achegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Jaurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia que ia a Maanaim. Porém ele saiu encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que hás de fazer para que faça com que as suas cãs desçam sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Porém, os dias que Davi reinou sobre Israel, 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. E Salomão se assentou no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, falar com Betseba, mãe de Salomão, e disse ela: De paz é a tua vinda? E ele disse: É de paz. Então disse ele: Uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: Fala. Disse, pois, eles: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, não me rejeites. E ela lhe disse: Fala. E ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher Absaque, a sunamita. E disse Betseba: Bem, eu falarei a ti ao rei. Assim foi Betseba, o rei Salomão, a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela: Só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, por que não te negaria? E ela disse: Dê-se a Absaque, a sunamita, Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: Por que pedes a Absaque, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho? Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Assim Deus faça de mim o que quiser. Se não falou Salomão Adonias essa palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerás, Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual o feriu, de modo que morreu. E Abiatar, sacerdote, disse ao rei: Vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito.
Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha falado sobre a casa de Eli, em Siló. E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo a Salomão, a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. E disse ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, que estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai e mata-o. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse-lhe: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tomou com resposta ao rei, dizendo: assim Joabe me respondeu. E disse-lhe o rei: faze como ele disse. Mata-o e sepulta-o, para que tire de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi soubesse a saber. E Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recaia o sangue deles sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, a sua casa e seu trono, dará o Senhor paz para todos sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e atacou-o, matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs Benaia, filho de Joiada, em seu lugar, sob o exército, e Azadoc, o sacerdote, pôs em lugar de Abiatar. Depois mandou o rei chamar a Simei e disse: edifica-te uma casa em Jerusalém, habita aí e daí não saias, nem para uma nem para outra parte, porque há de ser que no dia em que saíste passares o ribeiro de Cedron, de certo que sem dúvida morrerás, e teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é essa palavra, como tem falado o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Macá, rei de Gade. Então deram parte a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, abardou seu jumento e foi para Gate, ter com Aquis, em busca de seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. Eu dissera a Salomão como Simei fora de Jerusalém a Gate e já tinha voltado. Então o rei mandou chamar Simei e disse: não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: no dia que saíres para uma ou para outra parte, sabe de certo que sem dúvida morrerás? E tu me disseste: boa essa palavra que eu vi? Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez cair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou Benaia, filho de Joiada, a qual saiu e feriu, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão.